Você conhece o sistema de governo episcopal? Você conhece o sistema de governo presbiteral? Você conhece o sistema de governo congregacional? A propósito, você conhece o sistema de governo das Assembleias de Deus? Isso e muito mais nós vamos aprender nessa lição. E eu te convido para você ficar conosco até o final. E você que pela primeira vez está assistindo nossos vídeos, se você quiser, se inscreve em nosso canal, dá o seu joinha e distribui, compartilhe os nossos vídeos para mais pessoas para aprender a poderosa palavra de Deus. E você que já é inscrito, eu já te agradeço pela sua bondade e fica conosco até o final. Certamente vai ter muito subsídio para você nessa lição, para você lecionar, se você é professor, no próximo domingo na sua igreja, tá? Com bastante subsídio. E para você que é aluno, tirar nota 10 na sua sala. Essa lição vai ser ministrada dia 11 de fevereiro de 2024, no próximo domingo, tá? O nosso comentarista é feliz nesse comentário, ele traz, sobre esse tema, que é da nossa lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização, que tem um tema central das 3 lições, que é o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves e ele divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? Os nossos 3 tópicos principais. Primeiro, estrutura da igreja cristã. O segundo, igreja, um organismo vivo e organizado. Terceiro e último tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições. Então nós temos aí, eu quero cumprimentar antes de tudo vocês com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Celso Godoy e nosso tema é EBD em casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de tudo, ok? E nós somos louco, mas é claro, por Jesus, para pregar o evangelho. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, E por isso nós somos loucos por Cristo, ok? Então vamos ao nosso tema da nossa lição, organismo e organização. Todos nós sabemos que o organismo faz parte da área da biologia, E na biologia não só tem um tipo de organismo, mas no bioma, tem vários tipos de organismos, certo? E hoje nós vamos estudar sobre o organismo e a organização da igreja, o corpo de Cristo, ok? Texto áureo. Está em Atos capítulo 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja aí que os apóstolos já, através do Espírito Santo, organizando a igreja. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então não existe organismo sem organização. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Não vamos ler para nós ter mais tempo para comentar a lição e não ficar um vídeo muito longo. Tá? Vamos entrar logo na introdução. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Tá? Veremos que não existe função sem forma e nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ok? Ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano está sujeito a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetro. Então, nós temos esses 3 principais, existe mais, mas vamos estudar sobre esses 3 principais sistemas de governo na igreja, ok? E existe um quarto que é um pouco de cada um desses, que é o híbrido, E aí vamos ver qual igreja adotou esse sistema híbrido, para acertar de vez, ok? Então vamos para o primeiro ponto da nossa lição, a estrutura da igreja cristã.
No primeiro ponto, nós temos a igreja como organismo. Tá? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Tá? Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Aí nós temos aqui o texto base para isso, tá? 1 Coríntios 12 e versículo 27, só você ler, tá? Essa forma, né, de comparação. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Tá? Também temos aqui o versículo base para isso, Efésios 5 e 23. Assim como um corpo funcional funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja, tá? Outro texto base para isso, 1 Coríntios 12 e 12. Os membros não existem independentemente um dos outros, 1 Coríntios 12 e 21, portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então vamos lá, a palavra organismo, ela pertence à área da biologia, tá? E ela tem a junção de duas palavras, né? De dois termos. Primeiro, órgão e ismos, tá? Órgão e ismos, que significa conjunto de órgãos. Então vem aí, a igreja é vista como um organismo e sua principal característica é que ela tem diferentes membros com diferentes funções em uma perfeita harmonia. Então a igreja é comparada como um organismo vivo, cujo corpo, né, os membros são os cristãos e a cabeça é Cristo, com diferentes funções, mas com um único objetivo, né, coletivo. Tá? Qual é que é o seu objetivo? De pregar a palavra de Deus e proclamar o evangelho de Cristo. E todo o corpo tem seus membros em harmonia, né? A mão, o braço, o pé, e ele não pode ficar sem nenhum, senão ele fica defeituoso, tá? Então ele funciona em perfeita harmonia, ok? Porém, existe os membros nobres do corpo com maior responsabilidade, com maior função. Qual é? Não podemos dizer que não é o coração. O coração é um membro, né, que tem uma função nobre, de muita responsabilidade, né? Se ele parar, o corpo para também. E também um outro membro é o cérebro, o outro é o intestino. No Antigo Testamento eles consideravam o rins. São membros de maior função, porém, como ser, são todos iguais perante Deus. Mas na hierarquia, existem funções diferenciadas, né? Com maior honra. Por exemplo, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, né, os doutores, o ensinador da palavra de Deus, ok? Os profetas, são membros com maior responsabilidade dentro da igreja, tá? São órgãos com responsabilidade, porém existe um órgão maior. Qual é? A pele, que muitos não dão importância, mas a pele cobre todo o corpo. Se nós ficarmos pelados, né, ou sem pele, se tirar essa pele, os órgãos nobres vão perecer, porque vai ficar suscetível, tá? Vulnerável a bactérias e vírus, e eles vão perecer, vão morrer. Então a pele aqui representa os membros, toda a igreja no seu coletivo. Então não podemos desprezar um membro. Eu sou pastor, sou doutor, sou profeta. Se excluir um membro ou tirar, não tem problema nenhum. Não. Ele é a pele. Sem os membros, sem a pele, não existe igreja. Se tirar a pele, acaba a igreja. Só existe pastores, só existe profeta, só existe evangelista, só existe doutores, porque existe a igreja. Sem a igreja não existe essa organização ministerial. Entenderam? Então, dito isso, avançando para o segundo ponto do nosso primeiro tópico, a igreja como organismo, organização. Tá? Vimos a igreja como organismo e agora vamos ver a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos 16 e 4. Tá? A alicerce, a base é Atos 16 e 4. Dessa forma, o apóstolo doutrinava a igreja, Atos 2 e 42. Tá? Eles seguiam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2 e 42. Cuidavam da parte administrativa, Atos 4, 37. Né?
aonde eles instituíram, né, a parte administrativa. As viúvas ali estavam reclamando dos que eram as viúvas dos gregos, estavam convertendo, né, em detrimento das outras, né, então, dos judeus. Eles estavam reclamando, então separaram ali 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Então, a parte administrativa, a igreja cuidava dessa parte, Atos 4 e 43. Instituíam lideranças locais, Atos 6, 6, Atos 14, 23. Reuniam-se em concílio, Atos 15, versículo 1 ao 6. Tá? Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite a igreja como estrutura social e se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, a igreja organizada, ela se mantém viva, né, na parte social, né? E já a institucionalizada, ela engessa, ela mecaniza a igreja. E o seu fim é a morte, não há espiritualidade. É uma reunião social e acabou, não há nada espiritual. É isso que quer dizer, tá? Então vamos aqui para o subsídio do nosso segundo tópico, do nosso segundo ponto, melhor dizendo, do primeiro tópico. A palavra organização pertence à área da administração, sem dúvida. E significa, né, aqui, a combinação de esforços, tá, individuais que têm por finalidade realizar propósitos coletivos. Qual é esse propósito coletivo? Ganhar almas, pregar o evangelho de Cristo, continuar aquilo que Cristo começou. Então, a organização, ela é uma combinação de esforços dos membros, né, com diferentes funções, para um único objetivo, para uma única realização. Qual é? Ganhar almas, né? Estudar a palavra, oração, tá? Comunhão, partir do pão. Então, é esse o objetivo. E o principal é ganhar almas, continuar a proclamação do evangelho aqui na terra para o crescimento do reino de Deus. Então, essa é a função da igreja como organização, que está na área de administração. Avançando para o terceiro ponto do nosso primeiro tópico, o organismo e a organização. Tá? Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples, algumas acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos igreja como forma de organismo e de organização. Então, há uma ideia, um fenômeno novo aí, né, do desigrejado. Que a igreja é só um organismo. Não precisa de ser organizada no seu coletivo, na sua forma litúrgica, né? Quais são as formas litúrgicas dos nossos cultos, do coletivo, na eclésia, no templo? Veja bem, primeiro, nós temos um padrão, principalmente na Assembleia de Deus. Nós temos, primeiro, os louvores, canta aí 3 hinos da harpa, que são os hinos sacros da igreja, ok? Depois a leitura, né, principal do culto, tá? A leitura áurea do culto, e depois nós temos a oração coletiva, e aí inicia-se o louvores. E por final, a administração da palavra, a mensagem final. Esse é o padrão litúrgico, tá? Então nós temos esse padrão litúrgico da nossa igreja, ok? E aí temos também o batismo nas águas e a ordenança da Santa Ceia, que são os rituais da igreja, tá? Entre outros. Mas para o desigrejado, ele faz o culto em casa, o seu pastor é o YouTube, e o Cristo, na igreja é o Cristo em casa, ele sozinho, e ele se acha a igreja. Rapaz, se tirar um membro do corpo,
sair fora, tirar um dedo, tirar uma mão, ela apodrece, ela não vive sem o corpo. Então, isso é heresia e isso é pecado. Então, o desigrejado está fora da casinha. Eles têm que voltar para a igreja, senão eles vão perecer espiritualmente, tá? Só uma dica aqui. Avançando, né? Aí, nós falamos sobre a igreja como organismo, e o organismo e a organização, tá? Vamos avançar para o nosso segundo tópico. Qual é o nosso segundo tópico? Igreja, um organismo vivo e organizado, tá? Então, no primeiro ponto, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2 e 42, e orava, Atos 2 e 42 e 12 e 12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Atos 4:35, como eu falo, as demandas das viúvas que eles separaram, né, os diáconos para atender às mesas e os apóstolos, né, os pastores iam continuar na oração e na pregação da palavra. Então, essa era uma organização dada, né, através do Espírito Santo. Instituiu os diáconos, Atos 6, capítulo 2 e 6, capítulo 6, verso 2 ao 6, elegeu lideranças, Atos 4 e 23, enviou seus primeiros missionários, Atos 13, verso 1 ao 4, e todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, nesse primeiro ponto, visto aqui que é Deus quem chama os indivíduos, tá? E os reúne na congregação, ou em uma congregação, então o Espírito Santo tem a sua função, né? A sua forma de organizar. Ele reúne os membros para estudar, congregar ou comungar e orar. Então, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele determina, tá? As congregações, né? Cargos e funções e também liderança para suprir as necessidades locais e as demandas, né, da obra de Deus, as demandas, né, sociais, evangelística e missionária. Então, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, são feita essa organização local, da igreja local, tá? Ele determina, né, essas funções, né, congregacionais, tá? Que é a função de cargos, né, a função de liderança e também a necessidades locais, né, a demanda da obra de Deus, que é a demanda social, evangelística e missionária. São administradas através do homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, são essas o aspecto da igreja local, ok? Avançando para o segundo ponto, o segundo tópico, nós temos no segundo ponto, no seu aspecto litúrgico e ritual. Já falei um pouco, né, nesse primeiro tópico, agora vamos aqui complementar nesse segundo ponto aqui do segundo tópico, tá? Nós temos aqui no aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva, uma igreja organizada. Por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, né? 1 Coríntios 14 e verso 40, estabelece costumes que devem ser observados, 1 Coríntios 11, verso 16, da mesma forma em relação aos aspectos ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8, 38 e 39, e realizando a Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11 e 23. Então, visto que é Deus quem chama, né, e reúne os cristãos em um mesmo lugar, ou seja, na congregação, então nós vemos a necessidade, né, que os membros se submetam à forma de liderança que é estabelecida, né, por Deus na eclésia, tá? Para o aperfeiçoamento do santo. Então, o Espírito Santo ele também determina os cargos, né, as lideranças e as funções para suprir a demanda, né, da obra de Deus, né? Obra social, como diz,
a obra missionária e a obra, né, evangelística. Então, são o aspecto litúrgico e ritual. Tá? Então, no aspecto litúrgico, como eu disse, o padrão da igreja segue a igreja, nossa, a igreja assembleana, ela segue um padrão, que é cantar de início, né, na abertura do culto, começa, lógico, os membros chegam aí a partir, se o culto vai começar às 7h30, chega às 7 horas, oram, levantam e aí começa, né, a parte litúrgica, que é os cânticos congregacionais, né, e depois vem a leitura oficial, né, vem a oração coletiva, depois a administração dos louvores e, por fim, a administração da palavra de Deus, a palavra final. Então, são essas. E na parte dos rituais, nós temos a Santa Ceia e temos também o batismo nas águas. E assim se segue o padrão das igrejas Assembleia de Deus na sua organização. Então, isso aí no seu aspecto litúrgico e ritual. Então, esse segundo tópico, ele é bem curtinho, né? Nós vamos avançar para uma lição bem curta, né? E rápida. Vamos para o terceiro tópico. O governo da igreja nas diferentes tradições. Então, nós vamos ver aqui quais são os governos da igreja, que eu falei no início do meu vídeo, tá? Episcopal é um tipo de governo, tá? Presbiterial é outro tipo de governo. E terceiro, né, o congregacional. E por último, nós temos o sistema de governo da nossa igreja, que vamos falar. Se você não sabe, eu acredito que tem muitos membros que não sabem, tem muitos até obreiros que não sabem qual é o sistema de governo da nossa igreja, Assembleia de Deus, e nós vamos aprender nessa lição. Então, são esses três principais tipos de governo das igrejas, e tem um quarto que é o híbrido, né, que encaixa na nossa igreja, ok? Então, todos esses temas não são maus, são bons, mas como é regido por humanos, tem os seus acertos e tem os seus erros, que nós vamos ver agora estudando esse terceiro tópico. Tá? Então, episcopal, essa palavra traduz o grego, episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo 28, é o texto base, e 1 Timóteo 3, e verso 2, Tito capítulo 1, verso 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais, denominado de bispo, ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e determinou, culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações também protestantes e pentecostais. Então, nós vemos aí que esse sistema de governo foi seguido, né, perpetuou até hoje pelo catolicismo, por denominações protestantes e também até pentecostais, tá? Ou neopentecostais. Então, vamos ver aqui no nosso primeiro subsídio, tá? Episcopal. A palavra episcopal, como nós dizemos, vem do grego, né? Episkopos, né? E significa supervisores. E foi adotado, né? Pertence ao cristianismo, além do catolicismo, tá? O modelo é visto no catolicismo, né? No protestantismo tradicional e pentecostal, ok? E também nas igrejas anglicanas, na Inglaterra, tá? Algumas igrejas ali na Europa. E na Universal, Reino de Deus, tem esse sistema, e também na Mundial, pelo o apóstolo, né, Valdomiro. Então, são essas igrejas que adotam esse sistema de um líder superior, é o episcopal, tá? E que resume no papal, seguido por essa igreja de perto, ok? Avançando para o segundo, né, do terceiro tópico, presbiterial, tá? O ofício de presbítero, no grego presbíteros, e é encontrado no Novo Testamento, Atos capítulo 11, verso 30, Atos capítulo 15, verso 2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local a um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. E é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, aqui nesse segundo ponto, presbiterial
né? A palavra, como diz, presbítero, né? Vem do grego, né? Presbíteros, que significa, tá? Nós vemos aqui, anciões, tá? Ou supervisores. As igrejas presbiterianas são organizadas por um conselho de presbíteros, tá? Que, resumindo, que esse conselho, ele tem no seu padrão as questões locais e regionais. Então, esse conselho é que determina, né? Tem aí os presbíteros para cuidar da igreja, os anciões, né? Supervisores, e aí tem suas determinações, o advogado, tal, vai cuidar da sua parte, e outras administrações que é decidido por esse convenção de presbítero. Então, esse é o sistema presbiterial. Avançando para o terceiro, congregacional. A prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14 e versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral, igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. E é o modelo seguido pelos batistas. Estou equivocado para os anabatistas também, tá? Se não, estou equivocado. Então, esse sistema, né, congregacional é autônomo e é organizado pela comunidade local, tá? Onde eles, né, determinam, tá, a separação de pastores, né, de presbítero na igreja local, sem interferência de outra, né, de um governo, de um pastor superior, tá? Entre eles decide isso aí, tá, ok? Então esse é o sistema da igreja congregacional, tá? E eles determinam até mesmo os presbíteros, pastores, né, elegidos pelos membros da igreja local de forma organizada. Então a igreja local que decide e faz aí, né, eles aprovam a separação de presbíteros, de pastores e assim por diante. É eles que determinam a igreja local sem interferência de um superior, né, de um pastor superior, mas é a igreja que determina. Então, esse é o sistema da igreja congregacional. Nós vimos esse sistema lá na igreja primitiva, né, também, né? Então, nós temos isso aí, e avançando aqui para o quarto ponto do terceiro tópico, e o último, né, nós vamos ver o sistema de governo da nossa igreja. Você sabe qual é o sistema de governo da nossa igreja? Então, você vai aprender hoje nesse finalzinho do terceiro tópico, ok? O sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, né, porque também tem no contexto do Brasil, então norte-americano já é diferente, tá? No contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, tá, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional e, portanto, é um modelo híbrido. Isso, como eu disse no começo, porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos de modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, assim no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiados as igrejas. As igrejas possuem um modelo de liderança regional e local, centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer liderança pastorais na igreja local pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiada. Então, nós vemos aqui, nesse nosso quarto tópico, tá? O sistema da nossa Igreja Assembleia de Deus. Tá? O sistema da nossa Igreja Assembleia de Deus é um modelo centralizado. Tá? Nesse modelo, a administração ministerial, litúrgica e financeira é regida pelos líderes regionais e locais. Tá? Também conhecido como convenções gerais.
Por isso há convenções, né, gerais, ok? Então, é centralizado nas decisões que saem das convenções, né? Ou seja, os líderes maiores dessas convenções, que são os pastores, né, presidente das convenções, ok? Porém, uma observação, o nosso sistema é híbrido, tá? Por que ele é híbrido? Porque tem um pouco da congregacional, da episcopal e também da presbiterial, né? Tem os pastores líderes das convenções, né? Tem decisões, as igrejas locais também têm a sua autonomia, ok? E há também a organização presbiterial, tá? Então tem um pouco de cada, se torna híbrido, tá? O sistema híbrido da igreja assembleia tem um pouco de cada. E como eu disse, é um sistema bom, tá? Porém existe certos erros porque é administrado por homens. Nesse modelo da administração, ministerial, nós temos a separação dos obreiros, no modelo, né, da administração ministerial. Separação, o padrão, né, separação de obreiros. Na litúrgica, no segundo ponto, na litúrgica, nós, né, temos o estilo de culto. Nós temos um padrão que, como eu já disse, começa com oração, louvores, né, e termina com a administração da palavra. Esse é o padrão dos nossos cultos, da liturgia. No terceiro, financeiro. Sai da sede, né, os recursos para as demais congregações. Sai das convenções, o pagamento dos integrados e assim por diante. Tá? Então, a administração ministerial, né, vamos fazer um resumo aqui, a administração ministerial, né, separação de obreiro, tá? A litúrgica, modelo de culto, financeiro, né, pagamentos de salários, né, dos obreiros e demais, e das construções. Tá? Então, é regido pelos líderes, né, regionais e locais. Então, esse é o modelo de governo da nossa igreja. Se você não sabia, você aprendeu hoje. Então, chegamos ao final dessa maravilhosa lição e vamos fazer aqui a conclusão. Tá? Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministérios, seus ministros e ministérios, né? Então aprendemos hoje que a Assembleia de Deus no seu governo, ela tem um sistema híbrido, né? Que é um pouco de cada, porém esses sistemas são bons, ok? Então chegamos ao final dessa lição, né? Já fica aqui, né? Atento vocês para a próxima lição, que é uma bênção, seria a lição abençoada, onde nós aprendemos, né? Estamos estudando sobre a matéria de eclesiologia, né? Entre as 10 matérias que nós aprendemos no básico, ok? Que Deus abençoe sua vida, continuaremos orando por você e sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye e até mais.